Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020 e hoje vamos ter mais uma videoaula de geografia. Então vocês peguem o módulo, página 206, Aprendendo a me localizar, e vamos acompanhar com a professora. No 16, temos a imagem aqui de rio. Imagem de um rio, árvores, e temos aqui imagem de crianças. Essas são crianças indígenas, que elas estão brincando no rio. Os índios, antigamente, os índios, eles se localizavam pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelos astros, né? Então, eles sabiam o dia e a noite, observando então o sol, as estrelas. Agora temos algumas perguntinhas na chuva de ideias. O que você sabe sobre a relação entre o sol e a comunidade indígenas? Né? Então era isso. Eles usavam então o sol para se localizar, né? Se o sol estivesse nascendo, que era manhã, o sol mais quente, meio-dia, e quando o sol estava se pondo, era já à noite. Por que o sol é importante para esses povos? Para eles se localizar com o tempo. Outros elementos, como as estrelas, são importantes, por quê? Então vocês irão colocar por quê? As estrelas, então, elas aparecem à noite, então os índios sabiam que era à noite. Como você imagina que os indígenas se localizam? Quando estão na mata, para não se perder, né? Então eles se localizam por morros, né? Eles passam em um lugar, eles, né, vê mata, o morro. Então eles se localizam pelos morros, pelas árvores, né? Localizam então o local que eles estão. Página 208, organizando nossas ideias. Os indígenas usam a posição do Sol e de outros astros para se localizar no espaço em que vivem e para contar o tempo. Você usa o Sol como referência para se localizar e orientar-se? Vocês também usam o Sol para saber se é de dia, se é de noite? Então vocês irão marcar sim ou não. Pontos de referência, você imagina que os indígenas utilizam no dia a dia deles para se localizar no espaço em que vivem. Então, eles se localizam pelos morros, pelas árvores, também pelos astros, os astros da natureza. Você usa os mesmos pontos de referência que os indígenas utilizam para se localizar? Explique sua resposta. Então, como que vocês se localizam? Para vocês passarem o endereço onde vocês moram, vocês falam o quê? Eu moro perto de um supermercado, perto de uma árvore, Então você irá colocar aqui como que você se localiza, Qual o ponto de referência que você se localiza, tá? Onde você mora. Página 209. O que são pontos de referência? Converse com os colegas e construam coletividade o conceito para essa expressão. Ponto de referência, então, o que é? É um lugar que é marcado, um local que passa todos os dias por ele. Exemplo, perto de um rio, perto de uma padaria, um supermercado, Então, esses pontos que destacam, que chamam atenção, é um ponto de referência. Pontos de referência na cidade e no campo. Você acha que os pontos de referência que as pessoas usam nas cidades são iguais às que as pessoas usam no campo? Por quê? Então, quem mora no campo, quem mora no sítio, tem a mesma referência para dar do que quem mora na cidade? Lá eles têm farmácia, eles têm um supermercado para dar de ponto de referência, Não, quem mora no campo, então, eles têm o quê? Eles moram perto de um rio, perto de um campo, perto de uma árvore, perto de um pé de manga.
né? Então é diferente ponto de referência na cidade e do campo. A cidade e o campo têm paisagens diferentes. Cada paisagem tem seus próprios elementos, que podem ser usados como pontos de referência. Por exemplo, na cidade, uma avenida, um prédio alto, uma estação de trem, entre outros, podem ser pontos de referência. No campo, árvores, rios, cercas, porteiras, morros e outros elementos são usados como pontos de referência. Página 210. Mais dia a dia. Os pontos de referência estão presentes em seu dia a dia? Escreva pontos de referência que você usa com frequência, né? Quando você vai passar por um lugar, então quando você passa pelo mesmo caminho todos os dias, né, para chegar na nossa escola. Qual que é o ponto de referência próximo à nossa escola? Né, temos a clínica veterinária, né, que é um ponto de referência que fica próximo. Temos o supermercado, né, o Moli Center. Né, então você irá colocar algum ponto de referência que você usa sempre, né, que você passa sempre por esse lugar, tá bom? Vamos encontrar o caminho. Udá é um moço indígena que pertence a um povo tupi. Ele saiu para passear pela mata, para voltar para casa. Seus familiares deram algumas instruções para ele não se perder. Usando as instruções e os pontos de referência dos familiares do indígena, ajuda-o a encontrar o caminho de volta para a aldeia. Número 1. A partir da clareira da lua, Rudá deve seguir pelo caminho até encontrar 3 grandes pedras. Ao vê-las, ele deve pegar o caminho da direita, evitando a onça e a jararaca, que costumam passear pelos outros caminhos. Ao avistar a árvore de flores vermelhas, Rudá deve pegar a esquerda. Desta forma, ele evitará o rio que transbordou e impedirá sua passagem. 3. Ao chegar à próxima bifurcação, Rudá deve optar pelo caminho que não está impedido pelas árvores que cairão na estrada. Deve, assim, ir pelo caminho da esquerda para chegar à aldeia. Tá ok? Então, vocês irão fazer o caminho para o índio encontrar a sua aldeia, até ele chegar na aldeia. Tá ok? Agora, pessoal, vamos continuar com o módulo complementar. Então, vamos lá. Página 141, módulo complementar. Pergunte a seus familiares como eles se localizam no espaço, né? Então, como que vocês se localizam? Pela posição do Sol, por meios de mapas ou por meios de pontos de referência, né? Então, vocês podem marcar X, tá? Perguntem então para a família, para a mamãe, para o papai, como que se localizam então, tá? Vão marcar X. Em sua opinião, qual é a forma mais fácil de se localizar no espaço? Por quê? Né? Então, como que vocês acham que é mais fácil? Por pontos de referência, né? Por mapas ou pelo Sol? Tá? Na opinião de vocês, então. Por que é mais fácil se localizar por pontos de referência? Né? Por locais que marcam, por locais, então, que é mais fácil de ver. Ou por mapas, ou qual que vocês escolherem, vocês irão colocar o porquê que é mais fácil se localizar desta maneira, tá? Ou por referência, por mapas, ou pelo Sol. Na página 142, trace o caminho mais simples que Melissa deve fazer até a praça para encontrar seus amigos. Então, temos aqui os amigos na praça. E temos aqui embaixo a Melissa, ela está aqui.
Então, qual que é o caminho que ela tem que fazer, o trajeto para ela chegar nos amigos, tá? Então, faça então o caminho que é mais fácil para ela encontrar os seus amigos, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, façam essas atividades de geografia sobre os pontos de localização e envie fotos para a professora, tá bom? A professora então está esperando as atividades de vocês. A professora então vai se despedir de vocês por aqui da nossa videoaula de geografia e nos vemos amanhã, tá bom? Então beijos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!